Luiz Fernando Miller. Primeiro, estou aqui mencionando o Antônio Gramsci, que acusa os outros daquilo que você faz. É o que o PT fez durante todo esse tempo que esteve no poder e continua fazendo, né, com maestria, né, seguindo a cartilha. Depois também o Goebbels. Minta 1000 vezes, né, que a mentira vira verdade, né? Não tem prova, não tem prova, não tem prova, toda essa coisa. Me fala dos psicopatas no poder. Qual é o autor polonês que você estava mencionando? Andrzej Lobachewski, né? Tem um livrinho lançado em português, né, curiosamente, pela Vide Editorial, chama-se Psicopatas no Poder, e lá ele é um psicólogo que viveu na Polônia, sob o jugo soviético, e eles perceberam, né, ele, os psicólogos, os psiquiatras, o pessoal que trabalhava nessa área, percebeu que coisas estranhas aconteciam, né? Os discursos eram algo que não batia com a realidade, e começaram a estranhar aqueles fenômenos, né, nos discursos, naquelas coisas do partido, né, enfim, e começaram a investigar a questão. Obviamente tiveram que parar, né, porque se quisessem preservar o couro, né? E então o Lobachewski continuou sozinho. Ele falou, bom, eu não vou dar com a língua nos dentes comigo mesmo, né? Então ele continuou a máxima discrição e continuou a investigação. Então ele percebeu o seguinte, que é a argumentação do livro, que quando um psicopata assume o poder, a tendência é que essa psicopatia, ela meio que se difunda, né, pelo entorno. Então seria mais ou menos assim, em círculos, né? Se a gente pensar quando a gente joga uma pedrinha na lagoa, aí forma aqueles círculos, né, que vão se afastando de onde caiu a pedra. Então tá lá o psicopata no poder e aqueles mais próximos do poder até os mais distantes. Então essa dinâmica, essa desordem mental vai contaminando todo o entorno. Por isso que eu ficava, né? Sempre me espanta, né, com a capacidade de mentir, né, desse povo de esquerda, porque é só verificar os textos, né, que eles se pautam, enfim, os autores, né, enfim, toda uma mentira deslavada, distorcem fatos históricos, omitem, enfim, em interesse próprio, não é? Então é só pesquisar, né? Tem inúmeros autores. Quem quiser dá uma pesquisada aí, autores marxistas, e cheque com a realidade, faça a confrontação, vocês vão ver que não está batendo, tá? Então por conta da argumentação do Lobachewski, que me cai a ficha daí. Eu falei, pô, mas como é que pode, né, alguém mentir assim com tanta naturalidade, né? Tudo bem, tem essa coisa do Goebbels, aí minta, mas pô, a gente vai mentir, às vezes a gente cai em contradição, né? Qualquer pessoa razoavelmente normal cai em contradição em um momento ou outro, daí a fala, né, que a mentira tem pernas curtas, né? Mas esse povo mente com uma naturalidade e tal, que me espantava, né? Com autoridade, enfim. E o livro dele então deixa claro, por quê? Porque psicopata mente mesmo, né? E aí as pessoas acreditam que psicopata é aquele apenas o agressivo, aquele que parte para as vias de fato. Não, esse é um dos gêneros, né, da psicopatia, né? O psicopata se caracteriza pela manipulação, pela mentira, pelo controle, né, dos outros, né? E vive do dinheiro alheio, né? O psicopata vive do dinheiro alheio. Ué, o que mais faz a esquerda senão isso? Viver do dinheiro alheio, né? Toda essa argumentação da igualdade social e tudo, no fundo, em todos os regimes onde se instituiu aí um governo de esquerda, desde a União Soviética, passando por todo o leste europeu, Cuba, Coreia do Norte, Albânia, enfim, mais recentemente a Venezuela, estamos aí, a igualdade social, todos na miséria. E aquela pequena cúpula nadando em dinheiro, né? Vide Fidel, né? Não é curioso que na União Soviética, que era sem propriedade privada, enfim, tudo, né? O socialismo lá há 70 anos, quando foi derrubado o regime, no dia seguinte estava lá dúzias de milionários soviéticos. Curioso isso, né? Todos os dirigentes da KGB, dirigentes do partido, né? Muito curioso isso, né? Esses são os defensores, né? Essa é a democracia socialista, comunista, e nós aqui, petista, né? Que a gente testemunhou. E os psicopatas daqui, o entorno, é o Lindenberg... Então, essa gente aí, e é curioso que, pô, o sujeito que nunca trabalhou na vida, né? Tá aí, desde os tempos aí da Uni, né? A biografia dele, não estou inventando nada, é só pesquisar. Né? Ou Lula? O Lindenberg, o Lula também, né? O Lula pôs o dedo lá no torno para nunca mais trabalhar na vida também, né? Viver em cima do palanque e viver disso, viver de manipular os outros. Não faz um bom psicopata, né? Então é isso, é simples, é só não ver quem não quer, né? Então,
Essa é a verdade. A gente está submetido a essa gente, ficamos submetidos há 13 anos, felizmente parece que acordamos, né? Agora, a questão é ficar atento e lúcido o suficiente para não cair de novo na mentira. Porque eles mentem, e mentem bem, sabem mentir. Estruturadamente. Né? Estruturadamente, com maestria. São os mestres da mentira. Né? É só consultar consultem DSM-5, CID-10, né? Enfim, tá tudo aí. É só olhar lá e ver lá os critérios diagnósticos para a psicopatia. Né? Então a gente tem que se livrar disso, né? Se a gente quer pôr o país num rumo saudável... Contato zero. Né? E aí a gente vê aí, se dizia, isso ouvi do povo, né, nas minhas caminhadas aí no meio, no meio da cidade. Na época, ainda que estavam rolando as coisas do impeachment, tinha gente que ainda falava, não, mas o PT gosta dos pobres, né? Muito bem. Agora a gente está vendo aí, com os 14 milhões de desempregados, o quanto eles gostam, né, dos pobres, e não só dos pobres, de todos os outros seres humanos que não eles mesmos. Então, e aí essa questão aí do socialismo, que defende os pobres e tudo mais, quem mais lucra em todos os regimes socialistas? São aqueles que têm mais dinheiro. Vide aí, Odebrecht, as grandes corporações, isso aconteceu no nazismo, é só investigar a história do nazismo. Quem que mais lucrou com o nazismo na Alemanha foram as grandes corporações. Né? E o nazismo, ao contrário do que eles querem fazer acreditar, ele não é de direita, ele é de esquerda, Partido Nacional Socialista, que antes de se chamar Partido Nacional Socialista, chamava-se Partido dos Trabalhadores da Alemanha. Né? Então, e no discurso, vejam aí, no YouTube deve ter, discurso do Hitler, de 1927, falando textualmente, nós socialistas temos o capitalismo como nosso inimigo número 1. Isso fala por si, não existem dois socialismos, existe um só. Né? E não é saudável para o ser humano. Né? Enfim, o capitalismo também, não é que ele tem muitas falhas, né? Também pode ser perverso, mas entre ambos é aquela história, dos males o menor. Dos males o menor. E se deixar as pessoas trabalharem aqui no Brasil, para a pessoa deixar ela ter condições aí de trabalho, de ir adiante, elas prosperam e cuidam de sua vida. O problema nosso aqui é o Estado, que intervém em tudo. Então, por isso, o Estado tem que ser mínimo para o país prosperar, para as pessoas prosperarem. Esse negócio de Estado forte, isso é uma cretinice, isso é uma estupidez. Todo lugar que se implantou isso, o lugar foi a miséria. Não funciona, já está mais do que provado, é só consultar aí os fatos históricos. Né? Então é Estado mínimo, dá condições para as pessoas trabalharem, que aí o país prospera. Né? E não tem milagre não. Para prosperar e trabalhar, tem que ralar, não tem essa de viver às custas do dinheiro dos outros, não dá certo. O Lula pode ser dos problemas o menor, porque você está falando de um entorno bem complexo e bastante enraizado numa patologia que assume o poder e não quer largar esse osso. Mas é importante essa condenação e é importante a queda do Lula. Sem dúvida, eu acho que é primordial. Agora, também a gente precisa ter bem em mente, né, bastante claro, porque o PT não é, obviamente, o monopólio da corrupção e do roubo no Brasil, isso é evidente, né? Eu digo assim, se a gente levar a sério, não sobra ninguém em Brasília. Não sobra ninguém, né? Então, por exemplo, o senhor Aécio Neves está fazendo o quê? Solto. Já está tudo comprovado? Então, o problema é que, segundo até eu vi aqui um artigo de uma moça... Seu Temer também. Exato, Temer e todos. Se a gente for enumerar, a gente vai enumerar aqui a noite toda. Enfim, todos que têm culpa no cartório, né? Está todo mundo envolvido. Por isso também, agora a gente começa a cair a ficha. No momento em que estavam todo aquele bombardeio das coisas vindo à tona, lá do momento lá ainda que a Dilma era presidente, a oposição, e silêncio sepulcral. Era muito significativo isso. Lógico, né? Silêncio sepulcral. Todos com o rabo preso, né? Todos. Talvez tenha alguma exceção, não sei. Né? Queremos acreditar que sim. Né? Mas a coisa é séria. A coisa é séria, é profunda. E a gente não vai se livrar, a gente não vai se colocar numa trilha saudável como país assim tão facilmente, não. Tem que ir ao fundo da questão. Né? E como eu disse, né, estava vendo lá um artigo da moça, se eu não lembro o nome, eu só lembro do sobrenome dela, que era Wild, né, de selvagem mesmo, W-I-L-D, eu não lembro o primeiro nome. E ela dizia que o país, enfim, não tem moral, não tem ética, não tem competência, enfim. Então, o nosso problema é muito sério. Não basta a gente só prender o Lula. Isso é um pedacinho da história. É um pedacinho perigoso por conta dessa questão ideológica. Né? Mas está muito longe de resolver a questão.
é um aspecto importantíssimo, né, como a gente disse há pouco, né, como você mencionou, mas não pode parar por aí, né? Por exemplo, o Temer não sabe quem é o Temer, né? Enfim, né? A diferença só é que não está envolvida essa questão ideológica, que ninguém toca nesse assunto, né? Não é apenas uma questão de grana, é uma questão daí de sobrevivência. Vídeo que está acontecendo na Venezuela, né? Fruto aí desse Foro de São Paulo, desse conluio de partidos de esquerda da América Latina. Então esse é o caminho que nós estávamos seguindo, um caminho bastante nefasto, né? Para a nossa sobrevivência. Portanto, a gente espera que disso a gente esteja livre, portanto, mas não basta. Para que o país se torne um país de fato digno de orgulho, não essas besteiras da mídia, né? Ai, que ótimo que é ser brasileiro. Não, eu lamento, hoje eu sinto vergonha de ser brasileiro. Gostaria de jamais dizer isso, mas estou sentindo vergonha, né? Lá fora, os relatos é que, enfim, a gente virou um alvo assim, de piadas de todos os tipos, né? Mas e por quê? De graça? Não, é por conta dessas coisas todas. E nós, como povo, a gente não pode ser conivente com isso tudo, adotando uma postura de silêncio e de, enfim, não adianta, que isso a gente escutou muito, eu escutei muito a minha vida inteira. Mas não adianta fazer nada, não adianta reclamar. Então se mata, vai fazer o quê? Né? Como não? Talvez não adiante mas a gente não está falando de uma pessoa, a gente está falando de um país. Então não dá para ficar acomodado na frente do futebol, se preocupando com Corinthians e Palmeiras, enquanto coisas desse porte estão acontecendo. Corinthians e Palmeiras é legal, mas é depois. Tem coisas mais importantes, né? Primeiro porque a gente não vive disso. Quem vive são os jogadores, o técnico, né? A torcida não vive disso, né? Mas ela se esbofeteia por conta de futebol. Agora, por conta de política, deveria talvez não se esbofetear, que não é de bom tom. Também não resolve nada. Mas é continuar indo para a rua, abrindo a boca. Parou por quê? Como se dizia antigamente, parou por quê? Porque parou. Não é? Não tem que parar, tem que continuar. É apoio ao Sérgio Moro. O Sérgio Moro, infelizmente, é um só, né? Mas mostrou, como eu vi um vídeo hoje aí acho que da Jovem Pan, se não me engano, a repórter lá da emissora entrevistando o Antônio Nunes, acho que é Antônio Nunes o nome do homem, e ele dizendo que a seriedade de um homem muda um país, está mudando um país. Infelizmente, a seriedade de um homem. Eu gostaria de escutar ele falar a seriedade de um país, né? Essa coisa do brasileiro, sabe? É a hora agora a gente fazer uma revisão, né? Aquela coisa de jeitinho, da alegria e tal. Eu não estou vendo, como diz a Bíblia, né? Tem momento para alegria, né? Para o riso, tem momento para o choro. Esse não me parece que seja um momento de riso, não. A não ser dos bobos, né? Daquele debochezinho bobo que quer colocar piada em momentos sérios, né? Acho que esse é um momento sério. E a gente tem que passar por ele para aí podermos chegar aos momentos mais leves e de alegria. Mas uma alegria... legítima. Uma alegria legítima. Não mania, hahaha. Que a gente aí de fato está vivendo num país que a gente tem orgulho de viver. Que olha, a gente superou uma fase negra, a gente está passando por um outro patamar, não é? Talvez até aproveitando a coisa que os kardecistas dizem, né? Não sei se é isso, negócio de transição, período de transição, que é longo, né? Essas coisas não acontecem, começa um dia e termina no outro. Isso às vezes demora séculos, né, nesse âmbito. Aqui não espero que demore séculos, mas que alguns anos vai demorar sim, mas a gente tem que trabalhar, tem que décadas, mas que sejam 2, 3 para a gente chegar em algum lugar, né? Tem que se manifestar, não pode ficar complacente, sabe? Agora eu fico aqui no meu cantinho assistindo minha TV, né, vendo meu futebolzinho e o pau comendo lá fora, e aí eu quero colher os frutos. Tem que se esforçar, cara. Tem uma frase que eu não lembro quem que falou, eu sempre esqueço, eu já vi isso um monte de vezes e sempre esqueci. Preço da liberdade é eterna vigilância, né? Então você quer ter uma vida tranquila, uma vida livre? Mais um motivo aí que eu acho que é de preocupação, a questão de segurança pública, né? Eu não lembro, já estou aqui antiguinho no planeta aqui e não estou lembrado da última vez que alguém tenha tomado uma medida de combate à criminalidade. Que é outro presente da esquerda aí, transformar o bandido em herói, né? Passar a mão em cabeça de bandido e dizer que ele é uma vítima da sociedade. Quem quiser, não precisa nem acreditar no que eu estou falando e concordar comigo, mas leia os livros do Theodore Dalrymple, né? Que é conhecido, o pseudônimo do Anthony Daniels, que é um psiquiatra inglês, né? Trabalha há 40 anos com criminalidade em todos os continentes, na América do Norte, na América do Sul. Ele veio para cá recentemente divulgar um livro, ele não conhecia aqui a região, mas trabalhou na África, trabalhou na Ásia, né? E ele diz textualmente: olha, passei por muitos lugares miseráveis, de absoluta miséria, e pela minha experiência profissional, né, lidando com este público, eu posso dizer categoricamente,
Pobreza não transforma ninguém em bandido, não. O sujeito se torna bandido porque ele escolheu ser bandido, né? E a gente sabe que existem países muito mais miseráveis do que o Brasil, com índices de criminalidade muito menores. Então temos um problema moral, temos problemas sérios a serem resolvidos. E eu acho que isso aí, essa coisa de esquerda, isso é uma besteira. Isso aí tira a responsabilidade de cada ser humano, né? Você é responsável pela sua vida, não tem essa de ficar pondo a culpa na sociedade e tudo, né? E se a sociedade não é legal, porra, a gente faz parte dela, então temos que lutar para torná-la algo mais palatável. Mas o psicopata precisa de uma concha vazia. Se a esquerda tem traços psicopáticos, além de mentir, ela precisa do outro não responsável por si mesmo para poder usá-lo. Pois é. Pois é, por isso que até o Lobasseschi ele sugere numa passagem do livro dele que seria muito conveniente, né, muito interessante as pessoas terem conhecimentos, terem noções, né, de psicopatologia, enfim, de questões básicas de psicologia. Por quê? Para não cair nessas coisas. Porque cair no conto do psicopata é mais fácil. Não acontece, não aconteceu com o outro, comigo não. Não, o psicopata ele é brilhante, né? É só consultar os textos aí da área. O psicopata prima pela inteligência, né? E inteligência não significa cultura. Ele pode ser inculto, mas isso não significa que ele não é inteligente e que não tenha poder de manipulação, né? É muito raso, porque não sustenta. Se você olhar, eles são muito previsíveis e chegam a ser ridículos. Mas para isso... Mas você tem que estar vacinado do padrão, porque senão você cai, você se encanta com aquilo. Exato. E se você vai um pouco mais a fundo, você vê quem tem saúde, quem tem lastro e quem está... Exato. Né? Então seria conveniente, né, as pessoas terem um pouco de noção, exatamente porque a gente está cercado de muitas patologias, né? E as pessoas vivendo num contexto absolutamente estressante, a tendência é que as psicopatologias venham à tona. Então você fica querendo argumentar racionalmente e entender algo que está no campo da psiquiatria. Desculpa, mas não vai funcionar. O campo da psiquiatria é campo da psiquiatria. Não dá para você ficar interagindo com alguém em surto, por exemplo, racionalmente querendo argumentar com alguém em surto. E esses transtornos de personalidade, eles não são um surto, né, psiquiátrico, evidente, mas eles são algo, vamos dizer assim, algo crônico, que você vai lidar todos os dias. Então, quem convive com psicopata, com distúrbio histriônico de personalidade, enfim, paranoide, é todos os dias, né? E se você não estiver atento, você entra nesse balaio e você vai enlouquecer junto, né? Quer dizer, você vai não enlouquecer no sentido da psicose, mas você vai perder o seu equilíbrio por conta da psicopatologia alheia, porque você está tentando entender como alguém normal, né? Seja lá o que for normal, né? Enfim, porque é um transtorno, esses transtornos, na verdade... A partir de um princípio organizador racional que não é a onda, né? Não a lógica. A lógica é outra. Vai por intensidades, né? Desde o traço de personalidade, aí ele pode se tornar um transtorno de personalidade e depois um transtorno psiquiátrico. Mas ele segue um padrão, né? Então, quem tem um problema, sei lá, nesse caso, vamos dizer, voltar aí para a psicopatia, um problema, um distúrbio antissocial de personalidade, ele está na mesma linha do psicopata, do serial killer, que é o grau extremo. Tem o serial killer emocional, tem o serial killer social, né? Eles atendem a mesma lógica. O que muda é uma questão de grau, né? De intensidade, né? É que a gente aqui também está destituído do contato de alguns autores que são absolutamente esclarecedores. Um deles é o Zonde, né, que fala disso de maneira absolutamente esclarecedora, mas é alguém desconhecido aqui na nossa terra, até pela dificuldade dos textos, né, embora tenha alguns textos dele que foram traduzidos aí pela Realizações, né, mas é uma teoria que é muito profunda, enfim, não é um livrinho para você passar, ler no Franz Café, né? É um livro que precisa mais... Para os estudiosos. Precisa estudar, precisa se debruçar, precisa entender alguns conceitos. Mas, ao final desse contato, você fica com uma noção bastante clara, né, dessa questão da intensidade, né, e de que maneira isso pode ser trabalhado, né? Então, quem tem um problema, ele não está condenado a conviver com aquilo, né? Você pode socializar a atividade, você pode trabalhar com ela e resolver a questão, trabalhando, por exemplo. É uma das propostas dele, né? Trabalhando com aquilo que está vinculado a esse transtorno. E aí a gente lembra do que diziam os gregos, né? Se você não coloca os talentos no mundo, eles viram sintomas, né?
Mas como eles fazem parte da mesma lógica, então se você já está nos sintomas, você pode reverter, né? Basta você colocar os talentos para funcionar. Né? Então, contextualizar, né? Exatamente, contextualizar. Agora, essa gente não está interessado em tratar nada. Eu acho que ninguém está afim de nada aí nesse balaio que a gente está vendo, cada um preocupado com o seu interesse pessoal, né? Principalmente esse pessoal aí da área da vida pública, aí, os políticos, sabe? O discurso é muito bacana, aí vem esse discurso, estamos preocupados com o povo brasileiro, não aguento mais falar da boca dessa gente, ouvir da boca dessa gente esse negócio, a democracia está sendo atacada. E curiosamente eles falam isso quando alguém se opõe ao ponto de vista deles, que é o interesse deles, que eles estão defendendo do lado deles. Quando surge alguém para fazer o contraponto, nossa, ele é fascista, ele é antidemocrático. Olha, isso aí já encheu, né? Já não dá mais, embora seja um fenômeno não local, né? É um fenômeno que, segundo os relatos, aí está afligindo aí a própria Europa, enfim, é um fenômeno mais amplo, né? Essa coisa aí, com outras tinturas e tal, mas é uma coisa meio, enfim, sério, o negócio não é assim tão simples não dá para levar na leviandade, né? Como a gente gosta, né? É um negócio meio complicado, porque nisso vem, a meu ver, todas as propostas deles são muito, assim, me chamam a atenção, porque no fundo são todas contra a possibilidade do ser humano se elevar. E eu não vejo outro caminho para o sujeito se elevar do que assumir a responsabilidade da sua própria vida e dos seus próprios atos. Se tem uma coisa comum a todo cluster B, pode ser o antissocial, psicopata, narcisista, borderline ou histriônico, que são as desordens de personalidade, é não se responsabilizar. E tirar o outro do seu poder, né? Então, assumir responsabilidade, accountability e responder por si precisa... E veja, defender, é o que tá ausente falar aí, né? em nome da democracia, bom, até o Stalin falou em nome da democracia, acredite se quiser, mas ele falava nos discursos, olha, a democracia, então é muito simples falar, né? Mas como já se disse, né, já há um bom tempo, a árvore se faz conhecer pelos seus frutos, né? Então, a fala é uma coisa, o comportamento e as ações são outras, né? Que deixam claras as ações, deixam claras quem as está protagonizando, que tipo de gente é, né? É daí que você conhece o sujeito. Porque falar é fácil, né? Falar é mentir. O Goebbels já deu todo o tutorial, enfim, o Gramsci, né? Os tutoriais estão todos aí. Falar é simples, né? A questão é você mostrar quem é através das ações. Por exemplo, o Lula poderia ter sido um cara que poderia ter ficado para a história. Ele teve oportunidades, teve na mão dele a oportunidade de elevar o país, enfim, de fato, não essa conversinha de bolsa isso, bolsa aquilo, de manter uma legião de gente que não é muito afim do batente, né, com o dinheiro de quem está trabalhando, né, para se manter no poder, né? Isso não foi legal. Tanto é que a gente está vivendo essa situação e eles querendo atribuir a culpa ao Temer, a não sei quem. Não que o Temer seja lá, enfim, digno de, né, de louvor, né? Enfim, digamos que o indivíduo é suspeito. Não é digno, né? Nem de estar lá, né? Então, tem que sair também. Então, eu também tenho essa questão, mas os caras quebraram o país, a ação foi deles nesses 13 anos, né? Tudo veio à tona agora, então tudo que eles aprontaram nesses 13 anos, de aparelhar o Estado, aparelhar a STF, quebrar a Petrobras, enfim, toda a obra, né, o conjunto da obra está aí. Né? E o Lula ontem falava, quebraram a Petrobras, quebraram, não é possível. Quebraram. O cara né? não está falando isso, não. Quebraram, o PT quebrou a Petrobras, a Dilma quebrou a Petrobras, enfim, é um absurdo isso, eu não. Enfim... É engraçado a coisa. Chega a ser engraçado. A cara de pau chega a ser engraçada, né? Mas o fato é que o sujeito poderia ter se tornado um sujeito de fato, um divisor de águas. Poderia de fato ter aproveitado essa oportunidade que lhe foi dada, né, e ter alçado o país a uma condição, de fato, rumo a um primeiro mundo, né, que a gente eu ouço falar isso desde que eu era criança, né, que país do futuro, chegaremos ao primeiro mundo, enfim.
E a gente continua aqui patinando, né, com um paizinho cada vez mais subdesenvolvido, e agora não só materialmente, mas como subdesenvolvido moralmente, né, eticamente. Você vê as pessoas aí, cada um quer fazer o mínimo possível, então está presente aí na atividade profissional, claro que não todos, né, evidente, mas de boa parte da população, a negligência, a má vontade, né, e aí aquela coisa, então você tem que fazer um servicinho a mais, mas o que eu ganho com isso, sabe? Esse tipo de coisa está permeando a nação, né? E não é legal, não vai levar ninguém a um rumo saudável, né? Você mostra quem você é trabalhando e botando o que você sabe fazer no mundo, não importa se você foi bem remunerado ou não. Isso é uma outra questão. Se for um injusto com você, se o empresário de fato que te contratou era safado, não, isso é uma outra questão. Você tem que ter pôr a cabeça no travesseiro, tranquilinho à noite, e falar, eu fiz o melhor que eu podia fazer. E dormir tranquilo. Essa é a questão. Não é essa fazer de má vontade, porque, sabe, eu não estou ganhando nada a mais com isso. Isso é coisa de gente que não é afim, né? E só que depois quer receber o bem bom, né? Quer desfrutar do bem bom. Mas bem bom, até aproveitando que alguns gostam de citar lá, como é que chama esse país lá, Escandinávia, lá, Noruega, Dinamarca, né? Suécia, com países, né, que tem algumas questões lá socialistas envolvidas como algo que foi bem sucedido, porém, só que esquece o seguinte, lá não está implantado o socialismo de fato, né, a coisa, né, nua e crua, né, e primeiro, para ver a divisão lá, a partilha da riqueza, tem que se produzir a riqueza. Como diz até o senhor Luiz Felipe Pondé, que eu aprecio muito, porque ele não tem papas na língua, se posiciona, né, então esse é um dos poucos aí ditos intelectuais que eu respeito. A condição da humanidade não é de riqueza, é de miséria, né? E para que se produza riqueza, tem que trabalhar. Então lá os caras trabalharam, produziram riqueza e depois a gente divide a riqueza. Como é que se vai dividir uma riqueza que não existe, né? A gente vive num país pobre, essa que é a grande verdade. Poderíamos não ser, mas a gente precisa cair a ficha de que se esperar governo mudar, né, a população como um todo. Agora vamos esperar que agora venha um bom governo que vai mudar. Olha, eu acho que, não sei não, hein? Eu já estou, né? Isso mesmo na vida nossa produtiva, ser produtivo é ser produtivo. Produzir ideia, produzir proposta, ir para cima. Então, assim, eu tinha um chefe que dizia que é melhor, 50% de porra nenhuma ou 10% de alguma coisa. Você pode querer ganhar um a mais, você pode até honrar aquilo que você ganha. Mas ser produtivo tem uma boa vontade envolvida que tá comprometido com a relação, tá comprometido com a coisa, tá de todo o coração aberto e não esperando um plano, uma remuneração, o que vai ser, que o outro defina. Se não vai para o outro do governo, do Estado, também vai para o outro do chefe, do gerente, ou dentro da companhia, ou da família. E a colaboração, é raro ver, não só intelectuais como o Pondé, mas gente de verdade produtiva, que não foge da raia, né? Sim, tem um monte de exemplos aí. Tem gente aí muito boa, tem inclusive aí, para nossa felicidade, tem gente aí nova, né, com pouca idade aí, que já mostra que veio, que tá afim, né? Agora, por outro lado, também tem muita gente nova que tá aí, sabe, preocupada, e nossa, hoje a grande preocupação dela é que droga ele vai consumir, né? E aí eu sou um oprimido, e a vida, sabe? Então, isso aí é fácil, cara. Isso é a coisa mais fácil, é adotar essa postura. Isso é muito cômodo, né? O duro é você dar a cara para bater, e ralar, e acordar às 5 da manhã e para atrás do sustento, né? Esse é que é o difícil. E, obviamente, né, as coisas vêm não no imediatismo, né, o resultado não vem dessa lida toda, né, de ralar todo dia. Às vezes você passa uma vida para ver o resultado, né? Às vezes você faz muita coisa sem remuneração justa, às vezes até por conta aí de ajudar o outro, não leva nenhum, né? Então não é que as pessoas também, né, hoje tem essa questão de imediatismo, então esperam que venha um retorno pronto, imediato, não é? Mas nem sempre é assim, às vezes a gente tem que ralar muito para conseguir alguma coisa, né? E se é fato, né, que enfim, que parece que tem a brincadeira não termina numa existência, né? Então, sei lá, a partir dessa perspectiva pode ser até que o retorno não venha numa vida, venha, sei lá adiante, outras, não se sabe, né? Agora, quem vai pagar para ver? Certeza ninguém tem, apesar de todo o discurso aí, né, de cientifistoide, enfim, e tudo mais,
provas cabais, né, de tem isso ou não tem, ninguém tem, né? O que se sabe o que temos aqui de evidências o sujeito que produz, que trabalha, que está trabalhando naquilo que lhe agrada minimamente, tem uma vida mais satisfatória, inclusive do ponto de vista de saúde, né? Aquele clássico, né, dos executivos que ganham muito dinheiro, mas que vivem com úlcera e tudo mais, então, muitos abandonaram essa existência porque, apesar da boa remuneração, não lhes trazia satisfação. Partiram para outra. E tinham muitos depoimentos, isso aconteceu muito aí nos anos 90, né? Executivos que foram abrir pousada, enfim, nem todos bem-sucedidos, porque talvez nem todos fossem empreendedores, né? Então, o sujeito relata que alguns muito acertaram, né? Não é isso que eu quis, acertei, aquela ganhava muito mais, mas aqui eu estou muito mais feliz. Esses depoimentos eram numerosos, né? E aquele que a pousada também não era bem a praia dele, bom, tem que procurar encontrar o seu rumo, né? O que não dá, o que eu vejo que não dá é para a gente ficar num ponto comprometendo o que está em torno, o trabalho dos demais, a vida dos demais, né? Porque a gente está insatisfeito, né? Então a gente tem que parar e pensar, peraí, eu estou insatisfeito nesse trabalho, estou fazendo o que eu não gosto, então precisa ter claro para você o que você quer fazer, o que gosta de fazer e partir para essa, né? Esperar algum governo dar para você, um Estado forte vai me dar, olha, é só ler aí a história, investigue, né? O que aconteceu com o povo nos governos fortes. Eu acho melhor, é cansativo, não é todo dia que a gente está afim, mas é mais prazeroso, não é o termo, é gratificante. Gratificante você caminhar com as próprias pernas, isso eu garanto, né? Isso eu garanto, caminhar com as próprias pernas é mais cansativo, porém mais gratificante. Professor Luiz Miller, que satisfação.